Olá, queridos alunos, é com força máxima que começamos aqui novamente mais uma aulinha para vocês. Hoje nós vamos aqui com o nosso capítulo 21, né, da apostila de vocês, agora já a apostila 5, beleza? Segunda série, eu sou a professora Alessandra, espero que vocês esteja bem, a família de vocês também, tá? Então vamos começar, obviamente, falando de algo que muitas bancas elas fazem essa requisição, mas que nós não encontramos em muitos livros isso, né? O livro de vocês traz essa particularidade, traz esse estudo. Eu vou tentar ampliar mais a visão de vocês aqui para essas questões que vão fazer uma referência aos recursos de originalidade que você pode ter ou compreender, né, na sua prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, tanto no Enem quanto na UERJ, beleza? Então nós vamos falar hoje de intertextualidade, citações, argumentos diferenciados, figuras de linguagem, interdisciplinaridade. Prestando atenção em alguns elementos que são, vamos dizer assim, recorrentes ou sequentes, né, subsequentes de outros. Quando a gente fala de intertextualidade e interdisciplinaridade, há uma diferença sutil, mas eles podem estar dentro de um mesmo parâmetro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas nuances aí. Assim como dentro de um texto, dentro da construção de um texto, você pode manter as questões da citação, fazer citações, ao mesmo tempo ter um texto intertextual, comentando outras disciplinas com a intertextualidade, né? Com alguns argumentos diferenciados e ainda trazendo algumas figuras de linguagem, que as figuras de linguagem podem enriquecer, né? São elementos também que enriquecem o nosso texto, demonstrando essa questão da originalidade. Eu começo hoje com o que a gente começa sempre, né? Com uma reflexão. A reflexão da lição de vida. Se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Isso é de Ralph Emerson. Por quê? Porque na realidade aquilo que nós dominamos, né, nós conseguimos já fazer com facilidade. E nós precisamos nos enriquecer sempre, né, dessa questão de você, né, ter dentro de você esse requisito de querer sempre mais, né, de querer sempre adequar os seus sonhos à sua realidade. A sua realidade vai sendo diferenciada a cada dia, né, e você precisa, né, se superar a cada dia. Precisa apresentar para a sociedade um lado diferente, uma desenvoltura diferente diante das problemáticas da vida, né, que nos surgem aí, beleza? São o que a gente chama da gente tentar, né, evidenciar aí as nossas particularidades, as nossas nuances, né? A gente tentar demonstrar que nós podemos nos superar e superar as problemáticas que nos são apresentadas. Beleza? Então, vamos seguir. Essa é a nossa lição de vida de hoje. Vocês têm aqui recursos de originalidade que fazem, né, uma remontagem à intertextualidade, como eu citei para vocês, as citações, os argumentos diferenciados, as figuras de linguagem e a interdisciplinaridade. Lembrando que intertextualidade e interdisciplinaridade, eu juntei e fiz uma separação dos dois aí para vocês pela questão da proximidade, né, e da recorrência, porque é recorrente também em alguns textos, né, as duas juntas. A intertextualidade, o nome já está dizendo, algo que está dentro do texto, que pode, né, dialogar com o próprio texto. Interdisciplinaridade com as disciplinas. E aí eu estou falando de português, matemática, biologia, química, física, tá? Então eu estou falando das variadas disciplinas que podem se complementar ou podem estar com um estudo mais aprofundado. Já as citações, elas vão fazer, né, são citações de autores, né, são frases que vão dar um apoio, uma base maior ao nosso texto, vão embasar melhor o nosso texto. Argumentos diferenciados, que eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente pode diferenciar com uma proposição, uma reflexão, né, um pouco diferente daquilo que é apresentado normalmente nas redações, e as figuras de linguagem que nós podemos utilizar para tentar
dá mais originalidade ao nosso texto. Beleza? Então vamos lá, intertextualidade e interdisciplinaridade. Intertextualidade dá seu nome de intertextualidade à criação de um texto a partir de outro já pré-existente. Geralmente nós temos duas ramificações aí, né? Nós dizemos que a intertextualidade se dá por paródia ou paráfrase. E aí, com isso, além de demonstrar um repertório cultural, o autor evidencia a capacidade de brincar com as criações diversas e de dar um novo sentido a textos que já existem, ok? Então, esse novo sentido ele surge a partir dessa comunicação entre os textos, chamada de intertextualidade. Então, eu crio a partir de outro. Há essa conversa, tá? Essa conversa entre os textos a gente chama de intertextualidade. Um dos mais famosos exemplos de intertextualidade é a paráfrase, mas eu também tenho a paródia, né, que ocorre quando as palavras são modificadas, mas a ideia original se mantém. O que mais vocês vão fazer, né, na vida acadêmica de vocês é a paráfrase, onde você vai manter, de repente, as mesmas ideias de um autor, mas vai remontar isso com as suas palavras, ok? E a interdisciplinaridade, o uso do conteúdo de outras áreas de conhecimento para corroborar a tese da redação. Isso demonstra aí um domínio não só de linguagens, mas também de diversas outras áreas, além da capacidade de juntá-las para ter um texto ainda mais crítico e opinativo, ok? O Enem é interdisciplinaridade. Como é que a gente vê essa questão, né? A estratégia de interdisciplinaridade ganhou muita força no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio. Na prova de redação é a competência 2, que é aquela que espera que o candidato apresente a capacidade de compreender a proposta de redação, né, e aplicar conceitos de várias áreas. Quando eu falo de várias áreas, eu estou falando da interdisciplinaridade, né? Como é que essas áreas elas vão se envolver? Né? Eu não estou falando só de duas, não. Eu posso ter 3, 4, posso ter várias áreas dentro de um texto só sendo abordadas aí, né? Então, compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema é o que nós fazemos, por exemplo, dentro da redação, né? Da redação nós precisamos da história, da geografia, da geopolítica, para a gente tentar encaixar o nosso texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso quer dizer que a interdisciplinaridade está nos critérios de coesão, portanto, é importante utilizá-la. Muito importante. Então, nós temos aí, né, essa competência 2 requisitada e que nós devemos, né, seguir. Bem, vamos lá. Prosseguindo, eu tenho: meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas, leite condensado, moça. Leite condensado, que é uma coisa maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vive sem, né? Eu digo assim, eu engordo, mas eu engordo feliz, muito feliz. Imagine, né, aqueles morangos com leite condensado, né? Aquela bananinha, tudo vai bem com leite condensado, tudo. Até você adoçar o seu próprio leite, o seu próprio café com leite condensado, maravilhoso. Né? Então você tem aqui o meu bem, você me dá água na boca. Eu estou fazendo uma referência a uma música. Então eu tenho dois textos aqui, né, se fundindo. Eu tenho aqui no caso a música, né, meu bem, você me dá água na boca, com a propaganda, né, a questão de se passar a mensagem do leite moça da água na boca, né, de ser muito gostoso. Então eu tenho aqui um exemplo, né, de intertextualidade. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Eu tenho um tomate com, né, vestido de tropa de elite. Nesse caso aqui, eu tenho também intertextualidade, que eu faço com o filme Tropa de Elite. Né? Então, eu tenho essa caracterização. Ah, professora, é uma paródia ou uma paráfrase? É que eu tenho duas paródias. Né? Eu tenho essas duas paródias aí. Beleza? Tá? Intertextualidade. Quando eu veja abaixo ainda a questão que caiu no Enem de 2017, que aproveita a situação do dia a dia, no caso, fazer arroz, para abordar conhecimentos acerca das matérias de química e biologia. Olha só, um fato corriqueiro ao se cozinhar o arroz é o derramamento da parte da água, né, de cozimento sobre a chama azul do fogo.
mudando-a para a chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento, além do sal de cozinha, que nela se encontram carboidratos, proteínas, sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama se ocorre pela, né, e vai ter aí reação de gás, de fótons, né, de produção do amarelo, reação com carboidrato. Então, eu tenho a química e a biologia, né, juntas. Isso é um exemplo aqui, claro, de interdisciplinaridade para vocês, né? Mas eu vou mostrar como isso se coloca, tá? Na questão textual mesmo para vocês. Eu só estou colocando aqui para a gente lembrar o que é intertextualidade e interdisciplinaridade. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu tenho lá a crise econômica, preste atenção nisso aqui, e política da Venezuela em 2018. É um exemplo de tema atual que aborda várias disciplinas. Então vamos conferir. Eu tenho história, eu tenho geografia e tenho biologia. A partir do momento que eu entendo o quê? Entender a política da Venezuela desde Hugo Chávez. História. História, tá? Na geografia, eu posso puxar que temática? A questão da migração dos venezuelanos. Então, eu tenho aqui a interdisciplinaridade sendo mostrada através de quê? Das abordagens que você pode fazer dentro do seu texto. Beleza? Eu estou te dando só os caminhos aqui e mostrando como isso vai se evidenciar na área textual, tá? Não só nas questões que nós abordamos aqui, tá? Mas nessas outras aqui que podem ser utilizadas no texto. Na biologia, eu teria venezuelanos estão trazendo o vírus do sarampo para o Brasil. Então, olha como é que a crise econômica e política da Venezuela em 2018 pode ramificar. Essas ramificações, elas vão tendo estudos diferenciados, de disciplinas diferenciadas, o que eu vou dar o nome de interdisciplinaridade. Beleza? Mais de 20 séculos após Heráclito e Éfeso dizer que, olha só, Éfeso, não se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Raul Seixas declarou: prefiro ser essa metamorfose ambulante e eu prefiro do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Né? Olha como você vê essas questões sendo retratadas em textos diferentes, mas a mesma questão, a mesma temática. Olha como é que os textos aqui dialogam, né? Eles conversam entre si. Né? E Lulu Santos comparou a vida a uma onda, quando ele diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. Ou seja, ela nunca se repete. E quando eu digo que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu faço essa diversidade também, variação, né, desse tempo de mudança constante, assim como tudo passa, tudo sempre passará. E a fase do Heráclito, né? Heráclito não se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, evidenciando essa questão, né, da mudança. Tá? Então, nós temos aqui a intertextualidade evidente entre o pensamento de Heráclito, as músicas de Raul Seixas e Lulu Santos, sendo realizada através de quê? Né? De um pastiche? Não. De uma paráfrase? Sim. Porque eu estou dizendo a mesma coisa, né? Só que com diferentes vocabulários, com diferentes formas. A temática é a mesma, beleza? A alusão que seria uma referência, a citação e a paródia, beleza? Então vamos lá, vamos tentar entender. Aqui eu tenho intertextualidade. Eu poderia dizer que eu tenho interdisciplinaridade aqui, né? Eu tenho disciplinas conversando umas com as outras? Não, eu poderia dizer com Heráclito, né? Filosofia, eu poderia dizer, né? Poderia sim. Mas aí eu vou ter um outro olhar, que eu estou querendo demonstrar aqui para você a intertextualidade.
mas que pode ter ramificações diferenciadas. Aqui eu já tenho citações, galera. Trata-se, como o próprio nome, né, de citar verso. Um verso, uma frase, uma fala, um pensamento de outra pessoa, no fim, de corroborar a ideia apresentada. É também uma forma de mostrar domínio texto cultural. Por quê domínio cultural? Porque você vai ter, demonstrando no seu texto, que você conhece outras áreas tão profundamente que as definições desses autores, dessas áreas, que são as sumidades nessas áreas, são citadas no seu texto para embasar melhor. Então, se eu digo assim, ó, por exemplo, a seguir estão algumas citações que podem ser utilizadas. A política é a arte do possível, de Bismarck, chanceler alemão, né? Então, quando eu cito isso aqui dentro do meu texto, obviamente eu coloco essa citação entre aspas, e eu vou demonstrar as duas possíveis citações que você podem fazer, as duas formas de citar, né, no seu texto. Você vai ter esse embasamento. Você vai ter que sustentar essa ideia aqui, ou ela já vai ser sustentada e você simplesmente vai colocar a frase para dar mais uma autoridade àquilo que você já citou, ou partir dela para que você tenha uma reflexão mais apurada. O governo do Estado moderno é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia, de Karl Marx, filósofo alemão. Você tem, então, aqui mais uma citação, ou seja, uma frase que é proveniente dele. E se é dele, deve ser de alguém que é diferente de você, não é sua, não é seu argumento, deve estar sempre entre aspas, porque não é seu. Ou você vai, obviamente, na subsequência, citar o nome desse autor, dessa autoridade ou dessa autora, tá? Então você não pode se apropriar de uma frase que não é sua, de uma ideia que não é sua dentro do texto. Você deve sempre citar os nomes das pessoas que são responsáveis por toda essa gama de teoria aí que você apresentou, como citação, tá? O homem não é e nem nada além daquilo que a educação faz dele, né? De Emmanuel Kant, onde você tem que também citar o nome do autor, beleza? Exemplos de citação, falei para vocês, eu tenho citação direta, eu tenho citação indireta. A citação direta, ela para redação, acontece quando reproduzimos exatamente tudo aquilo que o autor falou. Nesse caso, nós abrimos aspas, inserimos conteúdo, fechamos aspas, informando seu nome, a profissão e um possível contexto. Geralmente, o nome do autor é escrito antes da citação direta, para que fique claro que se trata da frase de uma outra pessoa devidamente sinalizada pelo texto. Então, exemplo de citação direta. Só sei que nada sei, disse Sócrates, filósofo grego. Como disse o filósofo grego Sócrates, só sei que nada sei. Então, as duas formas de citação direta, porque você pegou só sei que nada sei, que foi a frase direta do autor e colocou aqui, tá? Então, você colocou em forma de quê? De aspas. Devidamente sinalizada, beleza? Pelo texto. E eu tenho a citação indireta, né? É aquela citação que ocorre quando eu trago a ideia central de um autor, produzida das minhas palavras, né? Então, olha só, eu vou trazer a ideia com as minhas palavras, mas eu não vou deixar de citar quem produziu aquilo ali. Não posso deixar de citar. Muita atenção para não cair em pegadinhas. Nesse caso, nós não utilizaremos as aspas, mas precisaremos creditar o autor, dar crédito a ele. Exemplo de citação indireta. De acordo com Sócrates, filósofo grego, a nossa única certeza é a de que não sabemos, ou seja, estamos em constante aprendizado. A ideia não é minha, a ideia é do Sócrates. Ele é um filósofo grego. Eu citei o nome dele, eu citei a originalidade dele, a categoria dele, o estudo dele, né? A profissão dele, ok? Então, o filósofo grego Sócrates defende que a nossa única certeza é de que não sabemos e, desta forma, estamos em constante aprendizado. E ele estava certíssimo. E ele está certíssimo. E ele estará certíssimo, sempre. Vamos lá. Citações para a redação com temas que falam sobre os direitos humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Aqui eu estou dando aqui algumas citações para vocês, né?
dando umas dicas aqui de citações que vocês podem utilizar no texto de vocês, não só nessas áreas aqui. Eu coloquei 2 áreas aqui, como os direitos humanos e o preconceito. Bom, você poderia ter colocado em outras. Pode ter aproveitar-se dessas citações aqui para colocar em outros contextos. Esse aqui eu estou bebendo, né? Um chazinho. Uma boa companhia, um chá. Vocês e eu. E a aula. E o força máxima. Então vamos lá. A essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. A liberdade parcial não é liberdade. Os preconceitos têm mais raízes do que princípios. Preconceito bloqueia a mente. Nada pode entrar, nada verdadeiro pode escapar. Todo preconceito é condicionado por outro preconceito. E os mais frequentes são aqueles que provêm de suas contradições. Então eu tenho aqui vários autores, né? A Declaração de Direitos Humanos, logo aí no início, né? Todos devem ser iguais perante a lei, né? O artigo 5 também poderia citar. Então eu tenho aqui, né, variadas citações que embasam, que dão força, autoridade ao meu texto. Tá? E várias maneiras de colocar. Eu coloquei para vocês a citação direta e a citação indireta. Tá? Então vamos lá. Exemplos de citações nas redações. Vamos a elas. De acordo com o filósofo Zhang Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a citação que eu fiz aqui? Foi uma citação direta ou foi uma citação indireta? Ó, de acordo com o filósofo Zhang Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória. Então, o que eu fiz? Eu me apropriei da ideia dele e coloquei aqui. Eu fiz uma citação indireta, tá? A direta é aquela marcada com as aspas, com as devidas marcações. Beleza? É uma citação. Figuras de linguagem no Enem. São muitos os usos figurativos que podemos fazer da linguagem, mas sabemos que algumas figuras aparecem mais, elas são elas, né? A metáfora, a comparação aparece muito. A metáfora, então, demasiadamente. Às vezes, sem sentir, a gente já está colocando uma metáfora, né? E já estamos, né, utilizando os recursos aí de originalidade, já é original, beleza? Sinestesia, antítese, eufemismo, personificação, silepse, pleonasmo, hipérbole, paradoxo, ironia. Né? São algumas das figuras de linguagem, figuras de pensamento, figuras sintáticas que podem estar dando essa particularização, né? Esses recursos são os nossos meios, né? São os nossos armamentos aí, as nossas armas para a gente conseguir, né, ser original, beleza? Tá? Então, ó, por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa, o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Fechar os olhos aqui em que sentido? No sentido, obviamente, literário. Eu posso estar falando aqui de metáfora, fazendo uma comparação aqui, subentendida, né? Esse fechamento de olhos aqui, ou eufemismo, a suavização de uma ideia mais brusca, né? De não olhar, de não ver, de não querer, né, enxergar. Então, fechar os olhos aqui nesse sentido, tá? Argumentos diferenciados. Eu estava falando sobre o quê? Algo que seja diferente daquilo que é propriamente já programado, né, para a redação. Esse talvez seja o recurso mais difícil e um dos mais atraentes. Trata-se de pensar um tópico que fuja ao senso comum, ou seja, sobre o qual as pessoas normalmente não falam. Quando é possível criá-lo, o melhor lugar para inserir esse argumento é no último parágrafo do desenvolvimento. Assim, o autor vai ganhando o interesse do leitor no decorrer da leitura. Então, um exemplo aqui, tá, que eu botei para vocês. Um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatística e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse
é o objetivo da indústria cultural para pensadores da escola de Frankfurt. Olha os argumentos diferenciados que eu coloquei dentro de um mesmo parágrafo para tentar mostrar algo diferente, né, dessa base aí de tecnológica, tá? Produzir conteúdos a partir de um padrão, de um gosto público para diferenciá-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingido, né? Então eu tô tentando mostrar aqui, tá? Como é que diferentes visões dentro de um parágrafo pode me dar essa riqueza de argumento diferenciado. Eu não argumento simplesmente pelo encadeamento, mas pela amostragem da cultura, de todo o meu conhecimento de mundo aqui para vocês. Né? E aí eu citei uma série, né, televisiva do Netflix, né, o Black Mirror, né, e de outros aplicativos que eu tenho aí, né, e a escola de Frankfurt, né, eu também citei o objetivo dessa indústria cultural, né. Então eu tenho, olha como é que além, né, disso, eu tenho algumas citações, né, eu tenho algumas referenciações aqui. Então eu tenho alguns elementos de outros textos também. O que eu posso chamar de intertextualidade, sim, ele é intertextual, tem essa comunicação com os outros textos. Olha a gama, né, de elementos que eu posso ter num parágrafo mostrando essa originalidade, esse recurso que eu tenho de ser original, tá? Então esses são os recursos aí que você pode manter. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu alguma coisa, rebobina a fita e assista novamente. Valeu, se cuidem, até a próxima.